E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia do dia é ela, Rita Mundim. Rita, o Banco Central deve anunciar o Pix parcelado até o fim deste mês, né? Como vai funcionar essa operação, hein, Rita? Qual a diferença do Pix parcelado para o cartão de crédito? Boa noite. Ei, Leandro, boa noite. Olha, o Pix parcelado, a princípio, né, as regras serão anunciadas até o final do mês, é crédito na veia. Ou seja, você vai poder fazer uma transferência, você vai poder pagar por um bem ou por um serviço sem que você tenha o dinheiro na conta, passando um Pix. E a instituição financeira vai te financiar. Aí, gente, vamos ver a diferença do cartão de crédito para o Pix. Eu gostaria imensamente que a diferença fosse na taxa de juros, porque você não vai ter mais essa intermediação das bandeiras dos cartões de crédito. Então, vamos lá. Hoje, o crédito rotativo no cartão, ele está rodando a uma taxa que varia, e eu entrei hoje no site do Banco Central, as taxas estão variando de 11% a 15% ao mês. Isso quer dizer que nós estamos falando de taxas que vão de 330% a 450% ao ano. Então, ninguém aguenta parcelar ou pagar no cartão, né? Você compra um bem e paga 5, né? Mas, bom, enfim. E o cartão de crédito parcelado, quando você negocia com o banco e faz um juro pré-fixado, ele está rodando aí um pouco mais baixo, na faixa de 7% a 8,5% ao mês, o que dá alguma coisa entre 130% e 170% ao ano. Então, gente, é muito juízo nessa hora. A gente crê que nós teremos uma transparência nessas linhas de crédito que serão abertas. Qual que é essa transparência? Como o brasileiro tem muito pouca educação financeira, o IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Consumidores, tem medo que as pessoas façam o uso inadequado, né? Quer dizer, sem ter essa consciência do que é a taxa de juros, comecem a soltar aí Pix parcelados achando que é complementação de renda, e não é juro e deve ser alto. Eu acho que vai ficar aí muito próximo desse cartão, né, parcelado, desse cartão que é negociado, que não é o rotativo. Mas, enfim, então a gente tem que ter muito cuidado no uso do crédito e acreditar que as operações serão o mais transparentes possíveis. Eu acredito nisso pelo envolvimento do Banco Central. Então, na hora de contratar, com certeza deve aparecer na tela quantas prestações que você vai querer parcelar aquele valor que você está contratando de linha de crédito, qual é o juro, né? E qual é o custo efetivo total, né? Então, eu acho que essas informações serão dadas, mas, repito, o grande problema no Brasil, primeiro, foi a afinidade, a bancarização que houve dos brasileiros de todas as classes com a introdução do Pix. E essa bancarização não trouxe na mesma intensidade, na mesma proporção, educação financeira. Então, o temor, o medo é que as pessoas mal informadas façam um mau uso do crédito e principalmente de um crédito que está com a taxa de juros na lua. Eu acabei de dar o exemplo aqui para vocês. Então não dá para você ter uma vida financeira saudável pagando 400%, 300% de juros ao ano. Agora, Rita, mudando de assunto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral no ciclo de debate Projetos Elos, organizado pela Itatiaia e também pela CNN Brasil. Para o ministro, esse conselho será importante para garantir a soberania nacional no que diz respeito a uma melhor exploração dos recursos minerais do país. O que você destaca desse evento para a gente, já que você participou de perto de tudo isso, hein, Rita? Pois é, Leandro, eu estive lá hoje. Para nós mineiros, né, nós carregamos as minas no nome, né? Nós somos mineiros, somos de Minas Gerais e vários dos painelistas reforçaram isso, da importância do uso correto, do uso sustentável da mineração em Minas. É um segmento extremamente importante para o Estado. Vamos lá, vamos na linha do tempo, eu adoro linha do tempo. No dia 5 de agosto, o ministro Fernando Haddad, na véspera do tarifaço,
ele falou que havia uma possibilidade de negociação com os Estados Unidos e que essa negociação poderia incluir as terras raras. Eu não sei se vocês lembram disso. No mesmo dia, o presidente Lula estava em reunião com o Conselhão, né? Que é aquele Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Foi quando ele fez uma carta para a OMC, mas enfim, no mesmo dia o Lula falou, não, essa política, as terras raras, esses minerais críticos, estratégicos, eles vão ficar sob a batuta do governo. Então, de agosto até aqui, foi gestado esse Conselho Nacional de Política Mineral e ele foi anunciado hoje nesse evento, um evento de grande porte, é um evento, acho que de maior porte sobre a mineração no Brasil, porque as maiores empresas de mineração estão aqui em Minas, a mineração é extremamente significativa para o nosso PIB, para o PIB do Brasil, então é um evento realmente de muito peso e foi uma ideia assim, genial para a gente poder discutir, porque aprendemos com os erros do passado e temos que daqui para frente, né, transformar a mineração em prosperidade sem esse risco para Minas e para o Brasil. Mas voltando na soberania, eu queria inclusive registrar que a FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o presidente da FIENG estava lá também, o Flávio Roscoe, ele chamou a atenção porque no final de 2023 a Federação das Indústrias adquiriu um laboratório que era da Codenge, que é uma estatal do Estado de Minas Gerais, que é o único laboratório de ímãs de terras raras da América Latina. Então, mais uma vez, nós, mineiros, temos a chance de sermos protagonistas. E a gente não pode confundir soberania com desenvolvimento, porque muitas vezes a proteção de mercado tira da gente o tempo, o time, o certo, para que você transforme recursos potenciais em prosperidade para a sociedade. Então, eu espero que não haja uma mistura aí de reserva de mercado com soberania. É necessário que a gente aprenda e que a gente importe tudo aquilo que há de novidade, né, sobre o uso, a aplicabilidade das terras raras. E ainda bem que a FIENG, né, e o Estado de Minas Gerais são pioneiros com esse laboratório de ímãs de terras raras. Mas foi um evento fantástico, aonde a gente começa a entender que daqui para frente a gente vai entender a mineração em Minas e no Brasil como sustentável, com muita sustentabilidade e responsabilidade social. Ok. Olha, antes de encerrar, eu quero fazer um convite a você, espectador. A partir de amanhã, terça-feira, a Rita Mundim irá participar também do CNN Money, nosso vizinho aqui. A nossa comentarista estreia na programação do CNN Money com o quadro Insights do Mercado, que irá ao ar ao 12h30. Rita, conta pra gente como será esse quadro. Olha, Leandro, vamos começar pelo nome, né? A gente não deve traduzir, eu fui professora de inglês, eu detesto quem traduz, mas insight é você ter uma percepção, você ter uma visão. A gente está cheio de ferramentas, né? Inteligência artificial, algoritmo, então o mercado está muito sofisticado para que o investidor faça a sua escolha e tome a sua decisão de investimento. Mas a coisa mais importante que existe é a inteligência humana, que nunca será substituída. E é essa inteligência humana que permite que a gente use essas ferramentas nas decisões de investimento. Como? Você, no mercado, você não compra nem o passado e nem o presente. No mercado, você precifica o futuro. Então, a gente tem que ter esse insight para ter essa ideia de para onde que o mundo está indo, para onde que a economia está indo, para saber quais os setores e quais as empresas vão se beneficiar com essa tendência de mercado. Então, é disso que nós vamos falar e vamos tentar passar, né, para quem nos assistir,
essas correlações que acontecem no mercado e por que elas acontecem, né? Qual a correlação entre o preço do dólar, a taxa de juros, o desempenho do índice Bovespa e do Nasdaq, do Dow Jones e assim vai. E para que a gente tem tanto índice, né? A gente tem que desvendar esses índices para que as pessoas entendam que o índice é um parâmetro. E são esses parâmetros e são as movimentações dos parâmetros que indicam para onde que a tendência está indo. E aí a gente tem que correr lá e comprar determinado ativo ou vender.